Então, primeiro eu gostaria de saber do professor Walter se é mesmo uma cláusula pétrea. Aliás, já aproveitando, o professor Walter está aqui, está uma confusão muito grande por causa do Toffoli ter confundido tudo isso, está muito grande a confusão nas interpretações do que foi decidido lá. É, também foi liberado o porte para todas as drogas, ou eu estou enganado? Só maconha, né, professor? O, Apesar dessa confusão que fez o Toffoli, e certamente pelo voto do relator, mas o relator, que é o ministro Gilmar de Mendes, depois ele mudou da posição, porque foi alertado pelo ministro Barroso que aquilo era um recurso extraordinário de alguém que estava condenado pelo artigo 28 da lei de drogas. Tá? Então, era porte para uso próprio, para uso lúdico, recreativo. Então, o pedido era claro e determinado, não se podia sair do que? Da maconha, que Ah, a maconha era a matéria. E aí o Gilmar Mendes mudou o voto e ficaram na maconha. Aí o Toffoli, sempre muito confuso, falou em liberar tudo, mas isso está fora do julgamento. O que está no julgamento é a interpretação do artigo 28, ou seja, o uso lúdico recreativo da maconha por causa do caso concreto ser de maconha. Um outro ponto em que você levantou, e bem, como sempre, Thales, é o seguinte: onde colocar algo na Constituição para derrubar essa decisão do Supremo? Então, Diego, tá a ideia e existe já um projeto protocolado que coloca no artigo 5º, tanto cláusula pétrea, o seguinte, Thales, você está bem sentado, eu acho que todos vão tomar um susto, porque isso é inacreditável. Eles vão colocar no artigo 5º, ou pretendem colocar, isso vai à votação e tal, o que eles pretendem entrar numa cláusula pétrea para dizer que o porte de maconha para uso pessoal, recreativo, lúdico, atenção, qualquer que seja a quantidade, é ato criminoso, é crime. É. Agora, veja, qual é a missão do Supremo? A missão do Supremo é ser um guardião da Constituição. Então, essa história de que o Supremo está entrando em seara alheia, ou seja, está, aspas, roubando a atribuição do parlamento, não se sustenta. O que ele está declarando é uma ação em recurso extraordinário em que ele é chamado a declarar se é constitucional ou não, exatamente na função dele, principalmente na função dele. Então, o que se vê é uma conversa mole, inclusive aí, de pressões religiosas, e o Diego até lembrou, acabou de falar, tem gente que se sustenta na Bíblia. Como eu estou cansado de ouvir isso, eu diria o seguinte, e com base, não fui eu que apurei, tá? Com base em vários estudiosos do tema e ainda de teologia. Diego, Oi. veja o que diz a Bíblia, atenção, a Bíblia diz o seguinte: Deus, isso está no Eclesiástico, Deus fez crescer nos campos as ervas, com o poder de curar, que um homem sábio deve saber usar. A cannabis já foi mencionada pelo grande historiador Heródoto. Antes de Cristo, ele fez um levantamento, inclusive, sobre costumes de povos. Eu escrevi isso ontem no UOL. Então, veja, uma questão antiga dos próprios campos que fornecem. E ainda tem essa santa de quebra, que muita gente, sem o devido respeito, eles falam que é a santa da maconha, né? Não, na realidade era uma que fazia o uso
da maconha e sentia aí o quê? Sentia visões, alucinações, É. mexia com o componente psíquico. A Mas realidade então, professor, Oi, professor, então diga se lá, o Thales. Congresso mexer no artigo 5º, vai estar tentando mexer numa cláusula pétrea e o Supremo vai declarar que isso não pode. Antes do professor responder, vamos ver o que disse o presidente do Congresso agora há pouco, Rodrigo Pacheco, o senador falou, o Thales até comentou, vamos ver. Nós materializamos esse projeto numa comunhão entre executivo e legislativo para resolver esse problema. Em linhas gerais, a possibilidade de entrega de ativos dos estados para amortização e pagamento da dívida com a União, diferentemente Pessoal, vem do que pra foi cá, vinculado porque... em algum momento, isso não... Vem pra cá, a gente tá falando, a gente separou o momento errado da fala do Pacheco. Responde, professor, depois a gente coloca no ponto certo, por favor. Vamos pensar bem. A cláusula pétrea decorreu do quê? De uma Assembleia Nacional Constituinte. Exato. E se isso for colocado, tá, por emenda constitucional, o Supremo vai simplesmente falar: olha, isto aqui, as cláusulas pétreas legítimas são essas. Se colocar uma emenda sem Assembleia Nacional Constituinte, não vai dar. Isso vai ser a resposta.